Então, é o salmo que trata sobre a própria Bíblia com nomenclaturas diferentes. As leis, os preceitos, os juízos, os estatutos. Note, todo o verso vai estar exatamente presente sobre a Bíblia. Então, sendo o salmo que fala sobre a Bíblia, deve ser o maior, porque a Bíblia é fantástica, é muito vasta, e esse salmo está resumindo nesses 176 versículos. E é interessante lembrar que, nesse contexto, eu ouvi um preletor dizer uma coisa interessante. Ele, pesquisando, disse que viu informações que esse salmo foi utilizado muito como uma cartilha de alfabetização. Já pensou? Uma cartilha como? Para a criança hebraica aprender, repetindo, que são, esse salmo ele é sobre o alfabeto hebraico, né? Ele vai estar embasado no alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico, você sabe que são só consoantes, esse antigo, né? Era só consoantes, já pensou? Complicação para a gente. Só consoantes. Então, mas eram 22 letras que eram repetidas. Você nota, nessa Bíblia aqui, eu tenho uma Bíblia de Estudo Profético, ela é uma versão que tem essa divisória. A minha aqui é atualizada, também tem, mas sendo em negrito os parágrafos, onde tem de um para outro. Ou de 8 em 8, há uma divisão. Pode observar. Aqui, o Salmo 119, nessa Bíblia aqui, ó. 119. Só para mostrar aqui, vou tentar mostrar aqui na frente para... aqui. Olha, tá aqui. Começa com Aleph, Aí, como é que difícil, tem que passar 2 páginas porque já vai para lá. Aí, Bet, Gimel, Dalet. Então, de 8 em 8 tem uma letra do alfabeto. Na versão atualizada vai estar um parágrafo, uma letra em negrito marcando essa divisória. Não tem as letras do hebraico, mas tem o negrito. No verso 8, no verso 9, no verso 16, está em negrito. Isso era o quê? Era um acróstico. Esse salmo é um acróstico, ele todo é um acróstico, em repetição. Cada letra do alfabeto, do A ao Z, seria do Aleph até a última, né, era repetida 8 vezes. Quer dizer, dita uma vez, repetida 7. Diz que há um pensamento nos judeus que uma coisa sendo repetida 7 vezes facilita a memorização. Né? Não é suficiente, mas facilita, né? Então, o judeu é altamente pedagógico. E eles havia necessidade de memorizar mesmo, porque não tinha o livro de Salmo para andar com ele nas costas, era uma ruma de livros, né? Eram 5 livros para andar com ele, de pergaminho, ou papiro, anteriormente papiro, né? Que o pergaminho só surgiu em Pérgamo muito depois, mas naquele tempo era o papiro, né? Mas aqui nós encontramos que tinha essas divisões do Salmo, e todo em acróstico. Veja só, de 1 a 8, de 8 a 16, então e assim vai, repetindo, quando chegar às 22 letras do alfabeto, 22 vezes 8 dá quanto? 176, que é exatamente o número de versos do Salmo 119. 22 vezes 8, que é a repetição constante até o final. Os 176 versículos. Aí você vê nisso dentro do paralelismo. O 105, por exemplo, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A forma de repetir a mesma coisa em palavras diferentes para fixar na mente da pessoa essa poesia e esse cântico também sobre a palavra de Deus. Amém? Amém, maravilha! A palavra de Deus é fantástica, né? Ensina até as técnicas pedagógicas. Que maravilha! Pastor, é verdade. Tem um salmo, um texto, eu não vou ler o salmo inteiro, mas tem um texto no Salmo 90, o versículo 10, que diz assim, o texto diz, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos.
Mas esse salmo, se a gente for pegar e for entender ele assim, sem uma explicação, acaba entrando em confusão, porque eu conheço gente com mais de 80 anos que ainda tem vigor. O próprio Moisés morreu com mais de 100 anos. Então, como explicar esse salmo para as pessoas e esse texto? Porque as pessoas, quando vão pregar, eu já vi muitos pregadores dizer assim, não, é só depois que passar de 70 é lucro. A Bíblia só diz até 70. Então, como é que o senhor vê essa questão? Máximo 80. 80. É. Ok, pastor Jean, é pertinente a sua colocação. Eu já vi pastores cometer esse erro. E foi até um pastor bem mais velho que eu, e depois eu cheguei, comecei com ele assim, e ele caiu a ficha, porque eu disse, irmão, você disse que esse salmo está estabelecendo a estimativa de vida, o tempo que a pessoa deve viver. E se morrer uma pessoa, se não fazer a solenidade fúnebre, o camarada tem 90 anos. Ou, como é o pai do irmão Francisco, tem 104 anos. Ainda bem. O que você vai dizer? Lendo esse salmo. Então, na realidade, esse salmo está bulindo a expectativa de vida da pessoa, de faixa etária de idade, até onde vai. Esse salmo é específico. Agora chegou o momento de falar. Esse é o salmo mais antigo. É o salmo mais antigo, é esse. Mais antigo porque nas descobertas arqueológicas, eu aproveito aqui o pastor Geraldo Nilman, né? Quando ele esteve aqui em Santa Cruz conversando sobre isso, ele disse que a arqueologia mostra isso, que esse é o salmo mais antigo. Quando Moisés estava no deserto de Midian, na sua segunda etapa de 40. Quem escreveu o salmo teve a primeira etapa de 40, a segunda de 40 e a terceira de 40, 120 anos. Então não era para se acabar com 80, né, no caso. Mas ele viveu 120 anos. Então, ele lá no deserto de Midian, pastoreando e orando a Deus, lembrando do seu povo. Ó Deus, eu saí de lá, o Senhor viu como está o nosso povo, meu povo, o teu povo, Senhor, sofrendo, escravo, trabalhando tanto a morrer que não passa de 70 anos. De 70 para câncer enfado. Era a vida de escravidão que o povo levava no Egito durante aquele tempo. E Moisés, vendo isso, aí Deus aparece num WhatsApp. Vai lá, Moisés, buscar aquele povo. Então, é nesse contexto que esse salmo nasce. Moisés, refletindo nos campos, salmo é reflexão, né? Refletindo nos campos, orando, e assim Deus encaminha ele para resgatar o povo. O salmo trata de um momento específico, e um tempo específico, né? E de pessoas específicas. Não é para todo mundo. Então, aplicar geral terá seus problemas, porque